Se alguém me conhece, essa pessoa sabe que meu livro favorito da vida é Comer, Rezar, Amar. Eu falo isso pra qualquer pessoa que me perguntar sobre livros, pra quem não me perguntar sobre livros, pra me perguntar de adaptação de filmes. Então, Comer, Rezar, Amar é tipo uma bíblia pra mim. E esse vídeo já tava pra sair no canal desde que eu criei o canal. Só que aí eu fiquei meio que perdida nas bilhões de coisas que eu queria fazer. E finalmente agora eu estou trazendo meio que uma crítica, resenha de Comer, Rezar, Amar, mas também fazendo um mergulho para falar sobre a carreira de Elizabeth Gilbert, que é essa autora do livro que eu simplesmente sou apaixonada por ela. Porque eles acabam meio que entrando em combustão com a saúde mental deles, porque eles não conseguem encontrar uma forma de criar algo melhor do que eles já tinham acabado de criar. Então ela estava sentindo muita pressão de escrever um novo best-seller que seria tão bem avaliado como essa grande obra que ela já tinha feito. Bem, Elizabeth Gilbert nasceu em 18 de julho de 69, em Connecticut, e cresceu em uma fazenda da família. Essa experiência de viver de uma forma muito simples em uma fazenda, nesse ambiente rural, meio que influenciou ela a gostar da simplicidade e do apreço para poder contar histórias sobre pessoas normais e de uma forma bem autêntica. Inclusive, eu acho que veio daí a ideia toda de fazer um livro dela que, inclusive, até hoje eu não consegui terminar de ler. Então, Elizabeth Gilbert não é perfeita para mim porque tem um livro dela que eu não suporto. Ele se chama Assinatura de Todas as Coisas e a gente vai falar um pouco mais dele já já. Ela estudou ciências políticas na Universidade de Nova York, mas sempre foi apaixonada por literatura e pela escrita. Antes de se tornar essa escritora consagrada que ela trabalhava como bartender, também como garçonete e cozinheira. Experiências que ela descreve como meio que fundamentais para a carreira dela. Isso porque ela diz que teve acesso a histórias de pessoas reais. E na verdade, quando ela começou a escrever artigos para revistas, ela acabou escrevendo um artigo que depois foi adaptado para um filme, Show Bar. Vocês já ouviram falar desse filme? Pois é, nessa época que ela estava escrevendo artigos para revistas tipo a GQ ou a New York Times Magazine, ela escreveu esse artigo meio que falando sobre a vida de uma bartender e virou esse filme que é meio que clássico dos anos 2000. Eu nunca vi, nem tinha ouvido falar sobre, mas aparentemente lá nos Estados Unidos é bem conhecido. Esse filme fala sobre uma jovem que foi para Nova York com um sonho de se tornar uma grande compositora de música. Ela acaba trabalhando como bartender e, bem, deve ser aqueles filmezinhos bem clichês e legaisinhos de assistir. Tá disponível no Disney Plus. E por mais que eu não tenha assistido o filme, com certeza eu já vi várias passagenzinhas do filme, sabe? Aquelas postagens de Instagram com algumas cenas do filme. Talvez você conheça por causa disso também. Mas vamos falar da carreira dela como escritora de livros, que ela começou publicando o primeiro livro dela em 97, Pilgrims. Eu não sei se estou falando isso certo. Mas é um livro de contos sobre personagens em situações extremas, explorando temas como busca, isolamento e conexão. Esse foi um finalista de um prêmio chamado PEN ou PEN, eu não sei como é, Hemingway. E na verdade ele nunca foi traduzido para português. Então, talvez ninguém tenha lido, pelo menos das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui. Em 2000, ela lançou Sobre Homens e Lagostas. Esse é um romance que conta sobre a rivalidade de duas comunidades de pescadores no Maine. Essa obra aparentemente meio que combina um pouco de humor com profundidade assim emocional. Então deve ser um drama bem gostosinho de ler. Eu também nunca li. Até porque é bem difícil de achar esse livro. Na Amazon até que tem, mas de vez em quando fica indisponível e eu acho que é todas as vezes que eu vou tentar olhar. Em 2002, ela lançou o livro O Último Homem Americano. Esse é uma biografia, um livro de não ficção que meio que conta a vida de Eustace Conway, um homem que vive em contato direto com a natureza. É um naturalista americano super conhecido. Entendeu? Nesse livro, a Elizabeth meio que analisa como que uma pessoa com essa personalidade complexa e a relação com a natureza, o que é que isso pode trazer quando ela está inserida em uma sociedade moderna. E aí, em 2006, tudo mudou, porque ela publicou Comer, Rezar, Amar. Esse é um romance, meio que um livro de memórias, porque é sobre a vida dela, e é o seu livro mais famoso, assim, de longe. É uma narrativa autobiográfica que conta um pouco sobre a jornada dela de passar por um ano em lugares como a Itália, a Indonésia e a Índia. Isso tudo em busca de prazer, espiritualidade e equilíbrio. Esse livro se tornou um best-seller mundial, então isso que fez realmente a carreira da Elizabeth Gilbert dar um pulo fora do normal. Já em 2010, ela escreveu Comprometida, que é meio que uma continuação de Comer, Rezar, Amar, que não é uma continuação direta, mas é meio que sobre coisas que aconteceram na vida dela após o acontecimento de Comer, Rezar, Amar. E também é esse romance meio que memórias
histórias que meio que explora a psicologia de casamentos, já que Elizabeth Gilbert estava ali no segundo casamento dela com o José Nunes, que é esse personagem que a gente conhece em Comer, Rezar, Amar como Felipe. Pra mim, esse é um livro de tipo Elizabeth Gilbert tentando desculpar a instituição do casamento, tentando entender ela, porque ela entra num casamento com o Felipe que não necessariamente eles queriam no momento, é uma coisa mais burocrática, porque ele precisa do visto, do green card, e aí eles acabam casando. Não era o que eles queriam muito naquela época. Que merda. E como eles viajavam muito, ela meio que sai pesquisando e tentando entender o que casamento significa para várias culturas diferentes. Visto que ela tinha um primeiro contato com um casamento muito ruim, que resultou no primeiro divórcio dela, a gente conhece um pouco desse momento da Elizabeth de tentando fazer as pazes com o casamento. Pelo menos é isso que eu meio que entendo desse livro. Em 2013, ela escreveu esse livro que eu disse que não consigo ler de jeito maneira, que foi A Assinatura de Todas as Coisas. É um romance histórico que segue a vida de Alma Whittaker. I don't know. Não sei falar o nome dela. Mas é uma botânica que explora os mistérios da evolução da vida. Eu achei um livro muito chato. Eu não sou uma pessoa muito interessada em botânica, em saber de detalhes da natureza, e eu achei muito cansativo. Além de que é bastante triste. A vida dessa menina, pelo menos por um tempo aí, é bem chatinha. Então não me pegou e até hoje eu não consegui terminar de ler. Em 2015, ela lançou A Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Livro esse que é mais um dos meus favoritos da vida, que me ajudou muito a escrever. Então, se você é uma pessoa com um projeto literário, com um projeto criativo que seja, lê esse livro, vai mudar sua vida. Aqui, Elizabeth Gilbert meio que oferece insights e algumas dicas sobre todo o processo criativo, com ênfase em como superar medos e viver essa vida mais criativa sem muitos bloqueios. Então, eu gosto muito do livro, realmente me ajudou bastante. Em 2019, ela publicou Cidade das Garotas. Esse é um romance situado em Nova York nos anos 40 e explora temas como sexualidade, liberdade feminina e identidade através da história da Vivian. A Vivian é meio que uma garota que acaba trabalhando em um teatro que não tá lá nos seus melhores momentos. Ela meio que é expulsa de casa da família porque a família dela não tá meio que aguentando ela, e ela vai morar com essa tia que tem esse teatro que já não tá muito bom. Mas é muito legal porque tem toda essa vibe meio de glamour da época dos anos 40 em teatro e música e artistas e assim. Eu adorei esse livro. Inclusive, assim, até uns 2/3 do livro eu tava bom, mas não tão bom. Mas o final é tão maravilhoso que pra mim é um livro, tipo assim, 4 estrelas, eu adoro muito. Em 2021, ela fez um livro de receitas chamado Em Casa no Fogão, que na verdade é uma reedição de um livro feito por sua tia-avó, um livro de receitas feito por sua tia-avó, Margaret Potter, mas que aí a Elizabeth Gilbert meio que faz comentários. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre esse currículo da Elizabeth Gilbert, vamos falar desse momento que mudou a vida dela, que foi quando ela escreveu Comer, Rezar, Amar. Esse é um livro que, se as pessoas não conhecem porque é um best-seller, talvez elas conheçam um filme que foi interpretado pela Julia Roberts, então assim, ficou bem famoso também. A história de Comer, Rezar, Amar é sobre essa mulher que ela tá saindo desse divórcio com esse namorado dela que ela já tem há bastante tempo, e ela meio que tava se vendo no momento de que ela teria que ter um filho, esse era o próximo passo, e ela tava, eu não quero um filho, e aí ela acaba se divorciando. O divórcio não é nada legal, o ex-marido dela culpa bastante ela, e é um divórcio bem chato, e a gente vai acompanhar meio que a Elizabeth Gilbert tentando superar tudo isso. Então ela meio que decide, eu vou fazer uma viagem durante um ano, onde eu vou viajar pra Itália, pra poder comer, pra ter o prazer de comer, pra ficar assim, deliciada com comida, é isso que eu quero. Depois eu vou pra Índia pra poder entrar em contato com o meu lado espiritual, e aí ela fica hospedada em um ashram, eu não sei como é que fala isso, mas é meio que uma escola pra pessoas que buscam evolução espiritual, basicamente. E depois ela iria pra Indonésia, onde ela ia encontrar esse curador que tinha falado com ela há um tempo atrás, quando ela fez uma viagem pra Indonésia, pra fazer meio que um artigo pra uma revista, e quando ela conheceu ele falou, uma época você vai morar aqui e eu vou te ensinar tudo que eu sei. E aí ela botou meio que nesse roteiro dela voltar pra Indonésia pra falar com esse curador, e aí eles irem conversando sobre isso. Só que acaba sendo um lugar que ela realmente consegue meio que dar um reset na vida amorosa dela e se apaixonar novamente. Às vezes fico muito surpresa ao perceber
perceber que minha irmã é esposa e mãe, e eu não. De certa forma, sempre pensei que seria o contrário. Pensei que seria eu quem acabaria tendo a casa cheia de botas sujas de lama e crianças aos berros, enquanto Catherine viveria solteira, em uma carreira solo, lendo sozinha na cama todas as noites. Nós crescemos e nos transformamos em adultas diferentes daquilo que qualquer um poderia ter previsto quando éramos crianças. Mas acho que é melhor assim. Pra mim, Comer, Rezar, Amar foi um livro muito importante porque eu li quando eu tava saindo do meu divórcio. Então eu consegui me conectar bastante com a personagem principal. Mas eu acho que até pra pessoas que não estão saindo de um divórcio, é final de qualquer tipo de relacionamento ou qualquer tipo de etapa muito importante na sua vida, pode ser saindo de um trabalho muito importante, porque você perdeu alguma pessoa, o fim de um ciclo muito importante na sua vida, eu acho que esse é um livro muito legal pra você ler, porque ele meio que mostra todos esses passinhos que a gente vai meio que galgando pra conseguir voltar ao nosso eu normal. E como eu disse, o livro teve uma adaptação com a Julia Roberts e com o Javier Bardem, que é muito bom, eu adoro, assim, eu prefiro muito mais o livro, claro, normal, quem não. Mas o livro também é super legal de assistir. Inclusive, eu fiz meus pais assistirem Comer, Rezar, Amar, porque no caso eles nunca iam ler o livro. E aí eu falei, pelo menos vocês têm que assistir o filme que eu sou apaixonada, entendeu? Que meio que resume minha vida no momento. E aí, quando eu tava passando por tudo aquilo, eu falei com meus pais, por favor, assistam. Eu não sei se meu pai assistiu, mas minha mãe assistiu. Inclusive, se você é uma pessoa que gosta mais de livros do que de filmes normalmente, porque eles são melhores mesmo, eu tô aqui usando nesse vídeo uma blusinha da minha marca de t-shirts que fala chorando por personagens literários desde sempre e para sempre. Não sei se dá pra ver por aí, mas é essa aqui. Enfim, eu vou colocar uns videozinhos aqui do lado pra você conhecer um pouco dessa marca de t-shirts, que são t-shirts de algodão, 100% algodão, mas é aquele algodão que não é pesado, sabe? O que eu acho que é meio que necessário pra roupas que a gente utiliza aqui no Brasil, porque calor da zorra. Então é aquele algodão gostosinho, levezinho, que fica ótimo, super confortável e que você bota com um short jeans ou uma calça jeans e faz um lookinho super maravilhoso. Nossa produção é 100% nacional e é basicamente uma marca para leitores, pessoas que gostam de filmes, de séries e de Taylor Swift, porque é basicamente o que eu normalmente boto nas estampas. Mas enfim, se você puder dar uma olhadinha, a gente tem uma variedade de tamanhos bem grande, que eu tenho certeza que você vai encontrar a perfeita para você. Além disso, você pode ajudar o canal de outras formas, é só ler aqui a descrição, porque fala como, por exemplo, do meu clube de assinaturas, onde eu tenho um clube de leitura, um clube de filmes. Tem aqui embaixo o link da Amazon, então se você for comprar um livro, um filme, qualquer coisa que seja na Amazon, se você for comprar um sabonete e usar o meu link, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Você pode conhecer os livros que eu escrevo, também tá aí na descrição como você consegue acessar esses livros. E você pode sempre estar engajando com o vídeo, então deixa uma curtida, se inscreve no canal, compartilha, enfim, faz tudo que ajuda a criador de conteúdo novo aqui no YouTube, porque eu tô precisando, gente, ajuda. Bem, voltando para o vídeo, a gente tava falando de Comer, Rezar, Amar, e esse é o livro onde ela conta sobre a história dela, que no final ela conhece esse personagem, o Felipe, que na verdade era o José Nunes. Eles ficaram juntos de verdade e eles abriram meio que um negócio de importação de pedras preciosas e o casal acabou ficando junto por mais de uma década. E em Comprometido ela também meio que conta a história deles, como eu disse, meio que a fase que eles estão se casando e por que eles se casaram e como que ela meio que desculpa a instituição do casamento, mas aí em 2016 eles se separaram. E logo depois a Elizabeth Gilbert meio que falou para o mundo que ela estava apaixonada por sua melhor amiga, Raya Elias. Ela era uma cineasta e musicista que pouco depois que começou esse relacionamento com a Elizabeth Gilbert, teve que enfrentar um diagnóstico terminal de câncer. Elizabeth Gilbert já falou bastante, ela tem vários vídeos. Hoje em dia, se você entrar no Instagram dela, ela tem vários vídeos onde ela fica falando bastante sobre a vida pessoal dela e falando sobre espiritualidade, falando sobre luto e falando sobre várias coisas. Ela meio que se tornou essa spokesperson pra criatividade e luto e espiritualidade. Inclusive, ela tá sempre fazendo uma live com alguém importante. E ela descreveu esse tempo que ela teve com a Raya em um relacionamento amoroso como um dos momentos mais amorosos e de maior aprendizado da vida dela. Porque elas eram amigas há muito tempo, mas elas ficaram juntas em um relacionamento mesmo por pouco tempo, porque logo a Raya, infelizmente, veio a falecer. E isso aconteceu em 2018. Essa é a minha passagem favorita do livro todo. As pessoas acham que a alma gêmea é encaixe perfeito.
E é isso que todo mundo quer. Mas a verdadeira alma gêmea é um espelho. A pessoa que mostra tudo o que está aprendendo você. A pessoa que chama a sua atenção para você mesmo, para que você possa mudar a sua vida. Uma verdadeira alma gêmea é provavelmente a pessoa mais importante que você vai conhecer, porque elas derrubam suas paredes e te acordam num tapa. Mas viver com a alma gêmea para sempre? Não. Dói demais. As almas gêmeas só entram na vida para revelar a você uma camada de você mesmo e depois vão embora. Mas eu amo ele, então ame ele. Mas eu sinto saudade dele. Então sinta a saudade. Mande um pouco de amor e de luz sempre que pensar nele. Depois esqueça. Você só está com medo de largar os últimos pedacinhos de David, porque aí vai estar sozinha de verdade. Liz Gilbert morre de medo do que vai acontecer se ficar realmente sozinha. Mas o que você precisa entender é o seguinte, sacolão. Se você liberar todo esse espaço na sua mente que está usando agora, na sua obsessão por esse cara, vai descobrir um vazio ali, um espaço aberto, uma entrada. E adivinha o que o universo vai fazer com essa entrada? Ele vai entrar. Deus vai entrar. E vai encher você com mais amor do que você jamais sonhou. Então pare de usar o David para fechar essa porta. Esqueça isso. Quando ela escreveu A Grande Magia, ela escreveu de uma forma porque ela não estava conseguindo escrever nada depois de Comer, Rezar, Amar e Comprometida, que é meio que uma continuação de Comer, Rezar, Amar. Então ela estava sentindo muita pressão de escrever um novo best-seller que seria tão bem avaliado como essa grande obra que ela já tinha feito. E ela estava até meio que escrevendo um livro, só que ela parou, achou que não ia conseguir de jeito nenhum, não estava conseguindo transformar ele em um projeto muito interessante. E aí ela escreveu A Grande Magia, que é meio que falando sobre ter esse bloqueio por algum motivo, que no caso dela era um bloqueio porque ela tinha escrito um best-seller fora do normal e ela queria voltar a escrever e não estava conseguindo. E na escrita desse livro ela meio que conseguiu se desbloquear de uma forma criativa e escrever novos livros. E é sobre isso que fala o livro. Por isso que eu acho que ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele me ajudou muito a escrever. Inclusive eu acho que eu deveria fazer uma releitura dele agora para eu voltar a dar atenção aos meus projetos literários, mas enfim. E aí ela fala bastante de como nós, pessoas que trabalham com processos criativos, a gente tem muito essa pressão de querer entregar sempre o melhor. E aí ela até fala como, por exemplo, o pai dela era engenheiro químico. Será que ele em algum momento foi perguntado, tipo, como é que você consegue ser superior ao trabalho que você entregou no ano passado? Ele tinha essa pressão tão grande do mercado? Acho que não. Quando são trabalhos que não envolvem a criatividade, a gente não tem tanta essa pressão. Mas quando a gente trabalha com criatividade, é tipo assim, quando que eu vou conseguir não só superar o que tá no mercado, mas conseguir me superar? E aí ela fala, inclusive, de como a gente tem várias histórias de escritores, de cantores, de compositores, de pessoas que trabalham realmente com esse lado de criatividade, que tiraram sua própria vida logo depois de fazer alguma coisa fora do normal na carreira deles. Porque eles acabam meio que entrando em combustão com a saúde mental deles, porque eles não conseguem encontrar uma forma de criar algo melhor do que eles já tinham acabado de criar. A partir daí, ela virou essa spokesperson pra falar de criatividade, e sempre muito focado em mulheres e como viver uma vida mais leve e inspiradora. Lembra que eu falei que ela escreveu Cidade das Garotas? Bem, quando ela escreveu Cidade das Garotas, ela tava ali nesse meio se apaixonando pela Raya, começando um relacionamento com ela, e o livro só foi publicado depois da morte dela. E inclusive a dedicatória é pra Raya. I'm emotional right now. E nesse livro a gente vê a personagem Vivian tendo pessoas ao redor e ela mesma tendo algumas dúvidas sobre a sexualidade dela e tudo mais, o que talvez meio que mostre um pouco do que a Elizabeth Gilbert estava passando naquele momento, porque ela tinha uma melhor amiga, que era muito amiga dela, mas que no meio do nada ela começou a ficar muito apaixonada por ela, e ela diz até que essa paixão ficou ainda mais intensificada quando ela percebeu que ela poderia perder aquela pessoa pra sempre. Ela diz como ela sempre quis escrever um livro sobre libertinagem feminina e que se passasse em Nova York, mas ela meio que nunca teve muito o que falar sobre, mas quando ela tava com a Raya, ela se sentiu inspirada pra poder escrever isso. E ela disse que o mais importante pra esse projeto é que ela queria fazer um livro sobre esse tema, mas sem consequências terríveis, porque parece que todo livro que fala sobre libertinagem feminina acaba em alguma tragédia terrível, pelo menos pra época. Lembrem que esse livro foi publicado em 2019. Bem, a Raya foi essa amiga dela que ela se apaixonou e que ela dizia que era como se fosse a pessoa dela, que ela se divorciou pra poder ficar com essa melhor amiga, e ela acabou tendo esse câncer de pâncreas e do fígado que acabou sendo terminal, e isso tudo fez ela entender que ela amava essa amiga muito mais do que qualquer outra coisa, e como a ideia da morte faz a gente largar absolutamente
absolutamente tudo na nossa vida pra focar apenas nisso. E de alguma forma, a Cidade das Garotas também traz um pouco dessa ideia de como a vida é muito finita e como as coisas que parecem ser grandes problemas se tornam nada ao lado de um possível final de vida. Atualmente, a Elizabeth Gilbert está com o Simon, que na verdade é um ex da Raya. Então, que bom que ela é uma pessoa privada e que ela tem esse sucesso como escritora, que eu acho que talvez seja uma das melhores formas de ser famoso, porque ninguém quer realmente saber muito da vida de escritores pra ficar futucando a vida deles. Mas eu tenho certeza que se ela fosse atriz, cantora, alguma coisa do tipo, o povo já tinha pesquisado bastante sobre esse relacionamento dela, porque ela era casada, depois ela se separou pra poder ficar com a melhor amiga faleceu e ela ficou com o ex da melhor amiga. Assunto suficiente pro povo querer fazer um monte de babado por aí. Mas na verdade isso tudo não importa muito, o que realmente acaba dando um peso porque meio que traz muita inspiração pra ela pra fazer a arte maravilhosa que ela faz. Mas pra mim, Elizabeth Gilbert é uma das melhores autoras que a gente tem até hoje, porque ela meio que escreve como se ela estivesse conversando com você. Ela quer que você entenda o que é que tá passando na cabeça dela, mesmo em livros como Cidade das Garotas ou A Assinatura de Todas as Coisas que eu li dela, que não são sobre ela, como se ela estivesse falando com você. Ela se importa muito em passar detalhes pra que você se sinta naquele lugar, no corpo daquela pessoa. E em Comer, Rezar, Amar tem uma das coisas que ela faz que eu mais amo, que é meio que transformar sentimentos em personagens. Então, quando ela fala da depressão que ela passou, ela fala da depressão como se fosse uma pessoa. Ela é educada, mas implacável e sempre acaba me encurralando. Pergunta se eu acho que tem algum motivo pra estar feliz. Pergunta por que estou sozinha essa noite, outra vez. Pergunta, embora já tenhamos passado por esse mesmo interrogatório várias vezes, sem conta, por que não consigo manter um relacionamento? Por que arruinei meu casamento? Por que estraguei tudo com David? Por que estraguei tudo com todos os homens que já tive? Pergunta-me onde eu estava na noite em que completei 30 anos. E por que as coisas azedaram desde então? Pergunta por que não consigo me recuperar. E por que não estou nos Estados Unidos morando em uma bela casa e criando belos filhos, como qualquer mulher respeitável da minha idade deveria fazer. Pergunta onde acha que eu vou estar quando ficar velha, se continuar vivendo assim. Detalhe que essa passagem é a depressão. Essa ela que ela fala é a depressão. Ultimamente, quando me sinto sozinha, penso: então fique sozinha, Liz. Aprenda a lidar com a solidão. Aprenda a conhecer a solidão. Acostume-se a ela, pela primeira vez na sua vida. Bem-vinda à experiência humana. Mas nunca mais use o corpo ou as emoções de outras pessoas como um modo de satisfazer seus próprios anseios não realizados. Se eu amo você, eu lhe dou tudo que tenho. Dou-lhe o meu tempo, a minha dedicação, a minha bunda, o meu dinheiro, a minha família, o meu cachorro, o dinheiro do meu cachorro, o tempo do meu cachorro, tudo. Se eu amo você, carregarei por você toda a sua dor. Assumirei por você todas as suas dívidas, em todos os sentidos da palavra. Protegerei você da sua própria insegurança. Protegerei você de todo tipo de qualidade que você, na verdade, nunca cultivou em si mesmo e comprarei presentes de Natal para sua família inteira. Eu lhe darei o sol e a chuva. Se não estiverem disponíveis, lhe darei um vale-sol e um vale-chuva. Darei a você tudo e mais, até ficar tão exausta e debilitada que a única maneira que terei de recuperar minha energia será me aproximar de outra pessoa. O que torna a experiência de ler um livro dela sempre mais prazeroso. Eu realmente amo ler os livros da Elizabeth Gilbert, quero conhecer muito mais e gostaria que ela escrevesse com uma consistência tipo a Colleen Hoover. Eu ia ficar muito feliz de ter, 30 livros da Elizabeth Gilbert pra poder ler. Mas tudo bem, porque ela fala sobre a pressão que ela tem na cabeça dela de escrever alguma coisa que seja tão bom quanto Comer, Rezar, Amar, e eu imagino que por mais que ela tenha feito um livro falando sobre como desbloquear isso, tudo é um processo, então acho que ela nunca vai conseguir ser essa escritora que escreve 10 milhões de coisas de vez, porque ela tá sempre pensando muito na qualidade para poder se comparar com ela mesma. Não dizendo que a Colleen Hoover tenha qualidade ruim de livros, mas eu já li bastante livros de Colleen Hoover e tem uns que eu realmente acho que ela não deveria ter escrito. Sorry. Mas sem comparar uma autora a outra, eu só gostaria de dizer que a Elizabeth Gilbert é uma das melhores escritoras que existem na face da Terra e eu acho que quem não leu deveria dar uma chance, principalmente se você é uma pessoa que ama romances, você não tem como não gostar desses livros. E é isso, pessoal, me diz o que é que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem que eu traga meio que esse mergulho na vida dos autores de qualquer outro tipo de saga de livros, ou qualquer outro tipo de autor, ou ator, ou cantor. Eu já fiz isso inclusive em uma playlist aqui falando sobre a Taylor Swift, falando sobre a Ariana Grande, falando sobre a Britney Spears. Então se você gosta desses vídeos um pouquinho de explorando a vida desses ícones que realmente te inspiram muito, deixa aqui nos comentários uma sugestão de alguém que eu poderia fazer um vídeo.
Olá, da Carol do Futuro. Eu tinha gravado esse vídeo faz um tempo, só que aí eu acabei não postando e agora eu acho ótimo que eu não postei porque temos atualizações de Elizabeth Gilbert. Que lembra de toda a história que eu acabei de contar sobre ela e a Raya, a melhor amiga dela, que ela acabou largando o marido. Não sei porque eu tô falando de novo tudo que eu acabei de falar, porque no caso você não tá vendo 1000 dias depois como eu tô fazendo. Mas enfim, lembra disso? A minha querida, a melhor autora do universo, acabou de anunciar que vai ter um novo livro. O livro dela vai se chamar All the Way to the River. É mais fácil mandar uma foto e botar aqui. E vai ser aparentemente sobre a história dela e da Raya. Até porque tem dizendo embaixo amor, perda e libertação. Então, provavelmente vai ser sobre ela se apaixonando, a doença da Raya e como ela sofreu com o luto e tudo mais. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, muito ansiosa. Qualquer coisa que Elizabeth Gilbert faz, eu fico ansiosa e eu quero ler. E eu quero saber mais da história dela com a Raya, porque parece ser muito linda. E é isso. Não sei se vocês já estavam sabendo disso, mas pelo menos aqui tá pra sair bem na Amazon, só tem pra pre-order, pra fazer o pedido, mas ainda não tem data de lançamento. Então, eu não sei dizer quando é que sai, mas eu estarei ansiosa aí procurando saber sobre isso. Deixa aí nos comentários se já saiu e você quer deixar essa informação pras pessoas, porque vai ser ótimo. E, enfim, obrigado por ter assistido o vídeo. E se vocês gostam de conteúdo de livro, não esquece de se inscrever. Eu tô com uma meta aqui, gente, tentando chegar a 10 mil inscritos. Então, por favor, se você puder, ajuda aí, se inscreve. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar com as pessoas e isso tudo. Enfim, é sobre isso. Bye. Tá disponível no Disney. Tá disponível no Disney. Não consigo. E é basicamente um...